E hoje nós vamos falar sobre a chikungunya. Você já ouviu falar? Essa é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo responsável pela dengue e pela zika. E para esclarecer as principais dúvidas da população e entender os sintomas e os tratamentos para essa doença, vamos conversar agora com a médica infectologista doutora Diana Gabuarte. Seja bem-vinda, doutora! Obrigada. E hoje nós vamos falar então sobre essa doença que tem causado bastante movimentação nas mídias e também na população, que é a chikungunya. Doutora, eu gostaria que a doutora começasse explicando pra gente então o que é essa doença. A gente sabe que ela é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, mas explica um pouquinho pra gente então a diferença e o que é de fato esse vírus, essa doença. Sim, então é justamente isso que você colocou, a gente chama de arbovirose, né? A partir do momento que essa doença ela é transmitida por um agente como um inseto, que no caso é o mosquito, né? E particularmente na zika, na dengue, na chikungunya, é o mesmo agente que é o Aedes aegypti, né? Então a gente fica nesse grupo das arboviroses e é a partir então da picada do mosquito, normalmente mosquito fêmea infectado, que se dá então a inoculação do vírus no ser humano. Certo, doutora, então ele é um vírus, mas de onde que esse, por exemplo, ele tem um primeiro mosquitinho que foi lá e daí faz a transmissão? Como que começa de fato essa transmissão, esse caminho da doença também? Então, a gente tem circulação do vírus que às vezes foge assim, de um controle de exatamente o ponto de origem desse vírus, mas o fato é que o mosquito se infecta. E aí, a partir do momento que o mosquito se infecta, e começa a ocorrer a disseminação. Mas em algum momento, esse mosquito tem que se infectar. Então, tem que haver o vírus da chikungunya em algum local, né? Ele tem que estar circulando de alguma forma, né? E como eu disse, que nem sempre é tão fácil de esclarecer a fonte, a origem, né? Mas a gente passa a perceber a partir dos casos clínicos documentados, né? E entender que então o vírus está circulando naquela região. E aí passa a se pensar mais no diagnóstico da doença. Certo, doutora. E falando agora um pouquinho sobre essa questão dos sintomas e clínica, quais seriam, então, os principais sintomas da chikungunya? E também para a gente diferenciar, porque muitas vezes, por ser o mesmo agente, ela acaba ficando confusa entre se é dengue, se é chikungunya. Explica para a gente se tem algum sintoma que diferencia as duas ou seria só no caso do exame mesmo? Sim, então, às vezes, para o colega que pega o paciente no atendimento inicial, nem sempre é uma tarefa assim tão fácil, né? Porque eles compartilham sintomas, né? Porém, assim, falando particularmente do que a gente poderia utilizar da parte clínica para diferenciar. Então, a dengue, ela tem algumas alterações laboratoriais que chamam bastante atenção, mas febre alta, dor no corpo, dor articular, ela pode causar, né? Em contrapartida, a chikungunya também pode causar febre muito alta, tanto quanto a dengue ou até mais, e a questão da mialgia, que é a dor no corpo, e a dor articular, no caso da chikungunya, ela tende a ser muito mais significativa. O paciente ele tende a localizar melhor essa dor articular, né? Porque ela é realmente muito significativa e muitas vezes incapacitante a ponto de o paciente não conseguir caminhar, né? Então, assim, na dengue a gente vê o paciente com muita dor muscular, mialgia, né? Porém, tem essa característica que diferencia um pouco na chikungunya, né? O quanto incapacitante é essa dor articular, e aí, muitas vezes, não é só a dor articular, que a gente chama de artralgia, né? Mas também faz um processo de artrite, com inchaço, edema, né? Da articulação, e também vermelhidão, e aí já caracteriza um quadro de artrite, e muitas vezes simula doença reumatológica, né? Então, assim, eu acho que o grande diferencial do chikungunya, então, seria isso, febre alta de início súbito, com uma dor articular mais desproporcional,
E aí, em relação à zika, que é a outra arbovirose, né? Então, na zika tende a ter febre um pouco mais baixa, e na zika tem chama muito atenção as manchas vermelhas no corpo muito pruriginosas, e às vezes mais o prurido, a coceira, né, do que tanta lesão cutânea, mas a lesão cutânea muito pruriginosa é uma característica marcante da zika. Então, se a gente pegasse essas 3 arboviroses principais, eu diria que assim, os exames laboratoriais, claro, vão ajudar nesse sentido na sequência, exames laboratoriais gerais, né, que para dengue particularmente vão auxiliar bastante, como um simples hemograma já vai auxiliar, e na sequência se vai tentando diferenciar uma arbovirose da outra. E a gente pode viver situações de ter duas arboviroses sobrepostas, uma vez que elas compartilham do mesmo agente, que é o mosquito Aedes aegypti, né? Olha só que interessante. Então, pode acontecer a pessoa estar com a dengue, com a chikungunya ao mesmo tempo também. Pode. Que bacana. É, tipo, muito interessante isso, porque a gente pensa em casos muito isolados, mas... Sim, pode compartilhar. E aí, mais uma vez, lembrando da importância, né, da prevenção do mesmo agente, né? Isso, e a gente já vai chegar nesse ponto da nossa conversa. Sim. A doutora comentou sobre essa questão de são 3 tipos de doenças diferentes com um único transmissor, e nós percebemos essa mudança e a chegada desse novo vírus para a população, de fato, porque muito se falava na dengue, posteriormente chegou, então, o conhecimento do Zika, e hoje a gente fala bastante da chikungunya. Doutora, como que foi esse movimento, então, de repercussão, de fato, da doença? Então, há alguns anos nós não tínhamos tanto conhecimento, nós como população, e hoje já é muito dito. Qual era a principal característica? Então, antigamente era visto mais na região norte do país, mas hoje já também ela está mais disseminada. Existe alguma justificativa ou ainda está sendo estudado sobre isso também? Sim. Então, na verdade, esse perfil epidemiológico, ele foi acontecendo, que os motivos, na verdade, não são muito conhecidos ainda, né? Mas em torno de 2019, a gente tinha uma predominância muito maior nos estados do Nordeste, né? E parecia que ficava muito concentrado lá, e quem estava nas outras regiões era algo um pouco distante, né? Sim. Mas aí os anos foram se passando, e aí a doença se disseminou ao longo das outras regiões, particularmente da região centro-oeste e sudeste, que hoje são as regiões que mais têm casos a nível de Brasil, né? Nordeste continua ainda tendo bastante casos, mas proporcionalmente, até por questão territorial, né? A sudeste e centro-oeste tem números bastante significativos, assim, no boletim informativo do Ministério da Saúde atualmente, né? Certo. E doutora, outra questão, a doutora comentou sobre essa questão da doença ter os sintomas, e a chikungunya então tem a questão muito forte das dores articulares, como a doutora disse. Isso. Quais seriam então os riscos dessa doença? Porque a gente percebe tanto a dengue quanto que ela pode sim chegar a levar a óbito um paciente. Sim. Então, explica pra gente o que acontece com esse paciente em casos mais graves da doença, o que pode acontecer com ele também. Sim, é importante porque eu acho que por algum tempo se houve um entendimento de que a chikungunya dava um quadro de dor articular crônica, e que às vezes esse processo realmente levava à incapacidade laboral do paciente, e um processo arrastado de dor articular, dor neuropática, enfim. Porém, à medida que foram tendo mais casos e foram sendo melhor estudados, se percebeu que também a chikungunya ela é uma doença multissistêmica. E então ela pode acometer os mais diversos órgãos do corpo, né? Então pode acometer o coração, o pulmão, o sistema nervoso central, pode acometer, assim, de uma forma geral, todos os órgãos do corpo, e com isso dá formas graves a ponto de o paciente precisar de unidade de terapia intensiva,
né? Então, e até muitos casos levar a óbito, né? Com quadros de choque, quadros mais graves, quadros de sangramentos, quadros de meningoencefalite, quadros de miocardite acometendo, né, a parte cardiológica, né? Então, tudo isso secundário a essa disseminação multissistêmica do vírus da chikungunya no organismo, né? Ela realmente merece uma atenção e ser tratada devidamente, né, doutora? Para não ter Sim. essas complicações. Sim, um suporte importante, né? Para que esse período que tem uma maior agressão, né, do organismo ali, que haja um suporte de modo a reduzir as consequências disso a médio e longo prazo, né? Certo, a doutora falou sobre a questão, a gente falou um pouquinho sobre o mosquito da dengue, que é o mesmo mosquito, mas outro ponto interessante é sobre a questão do tempo de duração, então, da chikungunya, doutora. Ela não é transmitida de uma pessoa para outra, mas a pessoa com vírus, se o mosquitinho picar ela vai ser infectada também, certo? Isso. Então, quanto tempo, geralmente, esse vírus permanece no corpo e que pode ser transmitido para o agente transmissor também? Sim. Então, a gente tem, em média, um período de 5 dias até 7 dias, um pouquinho menos, o pico maior é até 5 dias. Então, a gente fala que a viremia, normalmente, até 5 dias, estendendo até 7, que o paciente vai ter vírus no sangue, de forma bem simples, né? E aí, a partir do momento que o paciente tem o vírus no sangue, se o mosquito picar ele vai desencadear uma cadeia de transmissão para outras pessoas. Mas a gente pode perceber que esse período não é tão longo, porém, as pessoas em torno, se o mosquito ali picar alguém doente e também picar outra pessoa próxima, às vezes mais vulnerável que ela, com comorbidades, né, ela pode desencadear a doença também, né? Então, é um período que não é tão longo, mas é significativo, né? E esse período do vírus no organismo não necessariamente é o período também de sintomas, né, doutora? Isso tem uma diferenciação que a gente havia comentado anteriormente, mas eu gostaria que a doutora explicasse para a população também. Sim, então assim, a gente sabe que na dengue, né, a gente lembra muito da dengue, porque historicamente eu acho que se tem uma vivência um pouco maior com dengue, né? E a chikungunya, a gente tende a dividir ela em 3 fases, né? Então, ela tem a fase aguda, que normalmente vai de 14, alguns trabalhos falam até 21 dias, mas em média 14 dias, e a fase aguda. Na sequência, a gente passa para a fase subaguda, que vai até 90 dias, e depois de 90 dias vem a fase crônica. Então, assim, todo paciente que vai entrar nessa fase crônica? Não necessariamente, mas pode chegar até 40%. E aí, nessa fase crônica, tende a apresentar mais sintomas de doença articular, com diferentes acometimentos ali das articulações, né? Então, na fase aguda, pode ter sintomas que se assemelham muito à dengue, né? Febre alta, mialgia, artralgia, mas sempre com essa característica que a gente comentou, de ser uma artralgia ou artrite, ou até entesite, né? Acometimento de tendão e de ligamentos, numa fase mais aguda e subaguda, e aí, nessa fase, o tratamento é de uma forma, né? Aí, passando da fase aguda, você já vai para a fase subaguda, o manejo é um pouco diferente, e aí pode ter sequência essa questão da dor articular, que às vezes não se recupera, e é uma dor que em muitas situações afasta o paciente do trabalho, né? Acaba tendo uma procura importante pelo atendimento, seja na rede privada, seja na rede pública, porque
o paciente não consegue retomar as atividades habituais dele em muitos casos, né? Ela se torna, de fato, essa dor crônica que a gente ouve falar em outras especialidades, a gente já comentou sobre isso, ela se torna uma dor permanente, então, de fato, Isso, então passa a fase aguda, muitas vezes, passou do 3º mês, a paciente entra já no 4º mês e ela persiste com um quadro significativo de dor articular, às vezes com quadro de artrite que não regride e que pode levar até a deformidade das articulações e tudo mais. Mas o que a gente tem de dados, né, na literatura, assim, é que normalmente esse quadro mais crônico a gente vai ter em pacientes já com doenças pré-existentes. Certo. E a gente poderia falar um pouco sobre essa parte mesmo, doutora, que acho que é fundamental a gente esclarecer, essa questão dos fatores de risco, pessoas que são grupos de risco. Então, é muito dito muitas vezes das gestantes, o receio de uma gestante ter o vírus, ser picada pelo mosquito. Também, tanto da dengue já tem essa preocupação, e agora com a chikungunya também não é diferente. Explica pra gente, então, quais seriam os grupos de risco e as preocupações que a gente deve ter mais com essa população. Sim, então, os grupos que são mais vulneráveis, sim, inclui as gestantes, né, que é um grupo importante, que fica mais vulnerável, os recém-nascidos, né, os pacientes com doenças crônicas pré-existentes, então hipertensos, diabéticos, coronariopatas, né, com doença arterial coronariana, pacientes com doença pulmonar crônica. Esse perfil de paciente, ele tende a ter formas crônicas e também formas graves, né, que muitas vezes podem levar a desfechos que são bastante dramáticos, assim, né? Claro que não é a maioria dos casos, né? Certo. Mas que pode acontecer. Então, nesse grupo de pacientes, é importante ficar mais atento, porque o manejo tem que ser um pouco mais diferenciado na medida do possível e do entendimento do que a gente tem hoje de chikungunya, né? E, doutora, quais seriam, então, os tratamentos? A doutora comentou sobre essas 3 fases, e são 3 formas diferentes de cuidar desse paciente. Explica pra gente, então, quais seriam esses momentos, e até também para a população entender qual é o momento de procurar o médico, quando, então, talvez chegar num pronto-socorro, ou mesmo numa consulta agendada, eletiva, mas também para entender o momento certo de procurar ajuda, para que o tratamento aconteça da melhor forma. Sim. Assim, eu acho que à medida que o paciente vai se percebendo com os sintomas, então febre alta de início súbito, como a gente falou, e uma dor articular desproporcional, ou então, assim, a gente tem sinais que indicam maior gravidade, por exemplo, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, a pressão que está tendendo mais à hipotensão, pressão mais baixa, às vezes num paciente que até era hipertenso, redução da diurese, né? O paciente está urinando menos, o paciente que já é mais idoso, que vai ficando mais sonolento, ou então com irritabilidade, às vezes com confusão mental, porque a chikungunya também ela pode acometer sistema nervoso central e dar sintomas neurológicos que nos idosos às vezes se confundem com outros quadros, por exemplo, de acidente vascular encefálico, né? Ou então de uma meningoencefalite. Então, assim, se percebeu esse quadro com características um pouco atípicas nesse grupo de pacientes mais vulneráveis, que a pessoa procure o serviço de saúde para tentar fazer o diagnóstico, né? E documentar, porque como compartilha sintomas com a dengue numa fase inicial, se tende a pensar em dengue, mas à medida que se entende que é chikungunya, ou que pode ser chikungunya, a abordagem ela toma um rumo um pouco diferente, né? E aí, falando de tratamento, né? Então, falando na fase aguda, a gente pensa basicamente em analgesia, em alívio da dor do paciente, porque a dor, ela pode ser extremamente significativa e, como a gente falou, incapacitante, né?
Então, se baseia em analgésicos, basicamente, né? Seja analgésicos comuns e analgésicos opioides, conforme a dor do paciente, para tentar minimizar essa dor que é muito significativa, né? E isso na fase aguda. Mas também é importante, se tiver condição de descartar a dengue, porque muitos medicamentos não são usados na fase aguda da chikungunya, porque não se tem um diferencial ainda se é dengue ou se é chikungunya. E se é dengue, tem muitos medicamentos que a gente não pode usar, né? Porque poderia levar a sangramentos, né, como anti-inflamatórios. Então, na fase aguda da chikungunya, principalmente nos primeiros 14 dias, direcionar mais para a parte de analgesia mesmo, né? Certo. Passando essa fase aguda, entra numa fase de outras opções, que o próprio Ministério da Saúde tem um material que orienta o manejo dentro da realidade que a gente tem com os casos que são conhecidos, e que foi estabelecido uma certa rotina, um fluxograma, e que tem lá opções de tratamento de medicações, não só analgésicos que vão aliviar a dor de momento, mas também doenças que a gente chama de modificadoras da doença, né? Que são medicações que se usa mais a médio prazo e de forma mais sustentada, né? Então, para cada fase da chikungunya tem um tratamento adequado. Então, de repente, aquele medicamento que não é adequado na fase aguda você vai poder usar, na fase crônica você vai precisar usar, e ainda mais conforme for o grau de dor e de acometimento funcional do paciente, né? E falando de prevenção, doutora, então a gente falou um pouco sobre os sintomas, sobre os tratamentos da doença, então os fatores de risco. Existem formas de prevenção hoje disponíveis, então assim, vacinação, a questão do cuidado com o mosquito, né, da Aedes aegypti. Quais seriam as formas, então, de cuidar para que não chegue ao ponto de ter essa doença? Sim. Eu acho que essa semana a gente teve uma notícia importante, né? Que a Anvisa divulgou a aprovação do registro da primeira vacina para chikungunya, né? Lembrar que ela ainda não está disponível, mas o fato de ter sido aprovado o registro na Anvisa já sinaliza que a gente tem uma perspectiva de em breve, né, a gente não sabe exatamente em quanto tempo, mas de ter essa vacina. Então, ela já existe e ela tem um registro no Brasil. Então, a partir de então, dependendo das políticas públicas, né, ela pode ser oferecida dentro da logística aí do Ministério da Saúde, e isso é uma notícia muito boa, né? Então, hoje a gente já pode, e essa vacina foi aprovada para maiores de 18 anos, porque os testes que foram feitos até aqui foi mostrando eficácia e segurança nessa faixa etária. E então tem essa notícia que é bastante importante, né? E tem a questão do mosquito, né? A gente fala já há bastante tempo do mosquito, mas a gente precisa voltar a falar sempre, né? Lembrando que a dengue sempre trouxe essa preocupação, sim, com um número significativo de casos de óbitos, casos graves, uma morbidade, assim, um quadro incapacitante para quem teve dengue e sabe como né, uma dengue de um quadro mais significativo, o quanto incapacitante e que às vezes leva dias o quadro de dor, fadiga e incapacidade também, muitas vezes para o trabalho também, porque a prostração é muito grande. Tem muitos casos que acontece isso e casos que se resolvem mais rápido, né? Mas aí na chikungunya a gente tem agora esse diferencial também para vacina. A gente tem a questão da vacina da dengue, mas para chikungunya tem a vacina também, e volta no ponto da prevenção dos criadouros do mosquito. E eu acho que é importante assim a gente ter em mente que tem as coisas que já são de conhecimento de todos, né, que é cuidado com
com a água parada, com os potinhos das plantas, com a caixa d'água, com potinho de água dos pets, né, que eles devem ser higienizados, enfim, isso que já é de conhecimento de todos, mas lembrar também dos pequenos focos, e isso tem a ver com o entorno da sua casa, né, por exemplo, tampinha de garrafa é um pequeno foco e que pode ter larvas ali e ser um criador do mosquito. Então, isso tem a ver com esse olhar de que das pequenas coisas no entorno da sua casa. É claro que, às vezes, a pessoa se sente impotente diante de tantas pequenas coisas que poderiam, mas eu acho que a gente pode valorizar as pequenas coisas também que a gente pode contribuir dentro daquilo que a gente está percebendo no dia a dia, né? Com certeza, é um cuidado, e é um cuidado não só com a sua saúde, mas a saúde de quem está em volta, e é uma questão social mesmo, né, doutora? É uma cultura que a gente precisa reforçar constantemente, porque já não é mais só uma doença como era antigamente, né? Hoje já são 3 doenças pelo mesmo mosquito, então é um cuidado que a gente tem que ter ainda maior, né? Sim, e que exatamente isso. Talvez um paciente jovem que adquira dengue ou chikungunya, ele vai ter uma resposta mais branda, mas naquela mesma casa existe um idoso vulnerável, ou então existe uma gestante, ou então tem uma criança recém-nascida. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar mais de compartilhar, não só olhando para a gente, né? Mas para quem está do nosso lado também, e que a gente pode contribuir com quem está na nossa casa, com quem é da nossa família, com o nosso vizinho, né? E que essa rede de cuidado, ela faz a diferença, né? Então, como eu disse, não acho que a gente precisa valorizar as pequenas ações que a gente pode fazer no dia a dia, ainda que seja catando um pouquinho de lixo que tenha no entorno da sua casa, ou onde for possível que você perceba, faz a diferença, né? Então, são medidas antigas, às vezes fica até meio repetitivo, mas se hoje a gente pensa que a dengue já causou todo um histórico de morbimortalidade que causou, hoje a gente tem a chikungunya, que traz um cenário um pouco diferente, que é de, muitas vezes, levar a pessoa a uma incapacidade funcional que ela talvez não recupere ao longo da vida. Isso é muito importante a gente reforçar e reforçar constantemente, né, doutora? Sim. Nossa conversa conseguiu esclarecer um pouco mais sobre essa doença, entender um pouco mais e reforçar novamente, como nós já falamos, sobre os cuidados com a população, sobre esses grupos de risco, e acredito que deu para explicar um pouquinho mais também. Doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Acredito que foi muito importante essa fala nesse momento, ainda mais aqui na nossa região. Hoje a gente vê em Cascavel, na região oeste do Paraná, também muitos casos, então é um cuidado que a gente deve redobrar. Sim, tivemos particularmente muitos casos em relação ao Paraná. Cascavel se destacou, né? Então eu acho que é bastante relevante, e lembrando que nesse momento a gente tem essa notícia boa de que o registro da vacina foi essa semana feito na Anvisa, então temos perspectivas aí de prevenção diferenciada, né? Muito bacana, doutora, muito obrigada pela participação. Obrigada. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!